Pessoal, boa noite. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Se todos acharam, vou ler capítulo 13, versículo 1. 아브라함이 애굽에서 나올 때 그와 그 아내와 모든 소유도 롯과 함께하여 남방으로 올라가니 Saiu, pois, Abrão do Egito para Negueb, ele, sua mulher e tudo que eu tinha, e Ló com ele. 아브라함에게 육축과 은금이 풍부하였다. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. 그가 남방에서부터 발행하여 베델에 이르매 베델과 아이 사이 전에 장막 짓던 곳에 이르니 Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 그가 처음으로 단을 쌓은 곳이라 그 거기서 여호와의 이름을 불렀다. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. 그 땅이 그들 동감을 용납지 못하였으니 그들 소유가 많아 동거할 수 없다. E a terra não podia sustentá-los, pois que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. 아브라함의 각축의 목자와 롯의 각축의 목자 서로 다투고 또 가나안 사람과 그 사람도 그 땅에 사니 Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 고리기라 나나 너나 내 목자는 서로 다투게 말자. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. 내 앞에 온 땅이 있지 않느냐 나를 떠나 네가 우하면 내가 좌하 네가 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 나를 좌하라. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. 이에 롯이 눈을 들어 여한 더를 바라보며 소알까지 온 땅이 무기력하니 여호와께서 소돔 고모라를 멸하신 선이었는 거로 그가 동산 같고 애굽 땅과 같았다. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 오늘 롯이 연한 온 더를 동으로 옮기니 그들이 서로 떠나니라. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. 아브라함은 가나안 땅에 거하였고 롯은 평지 성읍들에 머무르 그 장을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 그다음에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 넌 눈을 들어 내 있는 곳에 동산북을 바라보라. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou-se dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. 보이는 땅은 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. Porque toda essa terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. 내가 내 자손의 땅을 자손 땅에 티끌 같게 하리니 사람의 땅에 티끌을 능히 셀 수 있을진데 자손 Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. 너희가 그 땅을 정말 행운 행하여 보라 내가 그것을 내게 주리라. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. 이 아브라함 장막을 옮겨 헤브론에 거하며 헤브론에 있는 마무리 상 뿌리고 거기하며 그래서 여호와를 위해 단을 쌓았다. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nas carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu li até aqui. 어제 저녁에는 저 평창에서 우리가 강원도 도민들 중심으로 좀 음악회를 했습니다. Ontem à noite nós fomos de Pyeongchang até Gangwon-do
para fazer um concerto musical para os cidadãos de Gangwon-do. 출발해가지고 어제 토요일에 강원도 가는 차가 밀려가지고 보통 한 2시간 반이면 갈 수 있을 거예요. 4시간 E ontem à tarde nós saímos um pouco tarde. E ontem, por ser sábado, o caminho para Gangwon-do estava muito trânsito. E um trajeto que era de 2 horas, demoramos quase 4 horas. E chegando lá, o Coral Graças estava emendando o treino deles. E os cidadãos de Gangwon-do, vendo curiosos, perguntaram se nós poderíamos assistir esse concerto. E o local onde foi preparado era para mais ou menos 1.500 pessoas. E assim, preparando um pouco mais o local, foi preparado para mais de 2.000 pessoas. 너무 즐거운 행사가 됐어요. E eu vi que esses 2.000 lugares estavam ocupados e tinha muita gente em pé. Então, olhando isso, eu fiquei muito feliz. 하나님의 참 감사한 것. E fazendo esses eventos, o que eu tenho muita gratidão a Deus é que 사발렌 교수님 아주 유명한 또 피아니스트, 첼리스트, 그다음에 또 바이올리니스트 세 사람이 같이 왔는데 o professor Boris dessa vez trouxe 3 pessoas famosas, seriam um pianista, um violista e um cellista. 정말 잘하는 분들이 왔어요. Realmente, elas tocavam muito bem. 정말 우리가 참 깜짝 놀랐고 어제 너무 은혜로운 시간들을 가졌어요. E assim, incrivelmente, nós tivemos um momento muito gracioso. 차가 잘 왔습니다. E na volta, realmente não teve trânsito e voltamos muito bem. 오늘 저녁에 우리의 좌석이 딱 정해져 있는데 E hoje à noite nós estamos aqui com a programação bem definida. 외부 사면 많이 올 것 같아서 어떻게 지금 고민을 하고 있어요. E assim, não somente para os irmãos que estão aqui, pensando que vai vir os estrangeiros, eu fiquei preocupado. 너무 공연 좋아서 합창 단장하고 계속 운영하는 중인데 E realmente eu estava conversando com o pessoal da coral e nós estávamos decidindo se é bom fazer um concerto aqui em Seul também. Eu não tenho nada definido ainda, mas sei que estão se preparando, se esforçando para poder se realizar esse evento. As pessoas em geral, quando estão ouvindo o concerto de uma música, e falar que somente o Coral Graça é realmente música e palavras é uma coisa muito desperdiciosa. Porque eles não estão somente cantando da boca para fora. O rosto deles também cantam. As mãos deles também cantam. As expressões também cantam. Assim, esse coral se tornou totalmente diferente dos outros corais. Eu sei que todo mundo sabe que eles se tornaram o melhor coral desse mundo. 하나님 이렇게 만들어 가시는 것 때문에 너무 감사합니다. Mas eu tenho muita gratidão quando eu vejo que Deus permitiu cada membro do coral um a um. Eu, sendo pastor, né, no meio de todos eles, eu vejo que tem muitos irmãos também que estão partindo da igreja. Não somente irmãos, mas também aqueles ministros também partiram da igreja. Eu realmente não consigo entender. 뭐라고 그래도 Por mais que alguém diga algo, eu realmente não consigo entender. 제가 전화가 왔어요. Uma certa vez, vi um telefonema. 송방송에 방송을 하고 있었는데 Era um momento que eu estava realmente no estúdio gravando. 송방송을 들었다고 전화가 E falaram que eles estavam ouvindo realmente a minha gravação. 교무과장이신데 Era o diretor lá do presídio lá de Suwon. 교도소 안에는 편지를 다 검열하고 하는데 Porque ele falou que ele revisava todas as cartas que vinham para o presídio. 소책자를 보낸 거예요. Uma certa pessoa não tinha enviado uma carta, mas sim um livro. 거기 이제 제가 쓰여 나온 걸 보고 E assim era um pequeno livro da nossa missão. E vendo esse livro, falou que vendo o meu contato, ligou para mim. 교무과장님하고 오전 내내 여러 가지 이야기를 했습니다. E hoje de manhã, com esse diretor, nós tivemos uma conversa. 오늘 이제 교무과에 와서 제수한테 성경 공부를 나는 게 없죠. Mas o resultado foi, no final, na verdade, ele queria um estudo bíblico para poder realizar dentro do presídio. E durante 10 anos, eu fiz estudo bíblico dentro da prisão. 수원 교도소 대전도 두개 교도소. Eu fiz estudo bíblico no sistema prisional de Daejeon e no sistema prisional de Suwon. E muita gente receberam o perdão dos pecados. 세월이 지나가면 그분들이 없는 사람들이 많았어요.
E durante o passar dos tempos, todas essas pessoas que se conectaram com a igreja desapareceram. 이번에 며칠 전에 유재용 형제라는 형제가 있는데 E durante esses dias, né, tem um irmão chamado Yu Jae-won. Ele era do sistema prisional de Suwon. 수원 교도 대대장이 E ele era, na prisão de Suwon, o chefe de lá. E geralmente quando você vai lá para esses capitães, eles colocam uma estrela na camisa. E se você tinha 2 estrelas no seu uniforme, você podia andar em qualquer parte da prisão. Ou seja, se você tivesse 2 pessoas, cada um com uma estrela, os 2 juntos podiam andar em qualquer parte da prisão. Mas ele tinha 3 estrelas. 소의 그 제소장한테 가장 높은 위치를 가지고 있고 Então ele realmente tinha a posição mais alta dentro do sistema prisional. E ele me ajudou em todas as partes para que eu pudesse realizar o estudo bíblico lá. Seja lá para reunir as pessoas, em todas as partes ele me ajudou em tudo. Nós realmente ficamos muito próximos. 과장님이 항상 교목 화장실에서 이렇게 내어주어서 언제든지 그 화장실에서 일할게 그렇게 하거든요. E assim ele cedia todo o seu escritório e falou que em qualquer momento eu podia usar aquele espaço para qualquer coisa. 궁금한 게 하나 있어요. E assim, conversando com ele, surgiu uma certa dúvida. 뭐 진실하고 착하고 Ele é realmente uma pessoa muito boazinha e correta. 사람만큼 진실한 처음 봤어요. E eu não conheci nenhuma pessoa tão honesta que nem essa pessoa. 교도소 무슨 죄를 지었어 이해가 안 가는 거예요. E eu não conseguia entender qual crime ele havia cometido para parar naquela prisão. E a diversão deles é tentar descobrir qual crime cada um cometeu. E eu não consegui segurar minha boca e acabei perguntando: qual que foi o seu crime que você cometeu? Ele estava falando tão alegremente, de repente ficou com um rosto totalmente vermelho. Ele falou que ele havia cometido homicídio. 또 살인하려고 다 잡혔다는 거죠. Ele foi preso por ter cometido um homicídio e uma tentativa de homicídio. E eu não pude acreditar nisso. 사람을 죽여 믿어지지 않아요. Eu não consigo entender que aquele irmão havia matado alguém. 그래서 정말 내가 볼 때 파리하는 거 못 죽이고 사는 거 어떻게 사람을 죽여? Eu, olhando ele, ele era incapaz de matar uma mosca, mas como é que foi capaz de matar uma pessoa? Depois que passado algum tempo, ele me procurou. 사람을 죽인 Ele me falou detalhadamente como é que ele matou, acabou matando uma pessoa. E assim, dessa vez, ele também veio parar na prisão. 되게 사형을 안 당하면 적어도 10전형 줘도 나한테 어렵다. E assim, calculando, eu acho que, mesmo que passando 60 anos, eu acho que ele não consegue receber a libertação. Ou seja, ele, por mais que passe 60 anos, dificilmente ele ia ter liberdade. 모든 걸 포기하고 빨리 나가서 복수하려고. Uma pessoa como eu, depois de 60 anos, quem vai dar um emprego para mim? 진짜 모범수가 Por isso que ele tentou sair da prisão, ele queria sair da prisão o mais rápido possível e ele tentou uma boa condicional para poder sair. E assim ele se tornou realmente uma pessoa com boa conduta. E alguns dias atrás eu pensei nesse irmão. E assim eu acabei ligando para ele. E esse irmão frequentava a igreja de Puchon. E eu liguei para o pastor lá de Puchon. Como é que o irmão Yu Jun-sok está passando? 배우면은 작은 주차장을 이렇게 관리하고 있는데 Ele está tomando conta de um pequeno estacionamento. 교회 초 1년 뭐 내내 교회 일만 할 정도로 E falou que durante todo o ano ele somente está se dedicando à igreja, aos trabalhos da igreja. 오늘 구원을 받았는데 기뻐하고 즐거워하다 교회를 떠난 사람들이 E realmente, dentro da igreja, que todos eles receberam a salvação e eu já vi muitos irmãos partindo. 있는 게 아니라 교회를 대적하는 사람들이 또 그렇죠. Não somente partiram da igreja, mas eles também se tornaram contra a igreja. 그 한 자매하고 결혼을 했어요. E esse irmão havia casado com uma irmã. 그 자매님은 그 오창명 목사님이 옛날 부산에서 고아원을 경영했어요. Essa irmã cuidava de um orfanato que era conduzido pelo pastor Changnyo. E, na verdade, ele é o pai do ancião que fez a apresentação de hoje.
Então, essa irmã era quando o pastor Changnyo estava cuidando de um orfanato, né? Ela pertencia a esse orfanato. 결혼을 주선해서 E esse pastor Changnyo, né, cuidando do orfanato, fez com que muitas pessoas recebessem a salvação e também pudessem se casar. E assim, ele permitiu esse casamento e ele está casando e está vivendo casado assim. 교화 구원받고 기뻐하고 그랬는데 E muita gente que era ex-presidiário receberam a salvação e vivendo dentro da igreja realmente ficaram muito felizes. 복음만 위해서 산다고 그래요. E tinha algumas pessoas que realmente se partiram da igreja e falou que esse irmão estava somente vivendo para o evangelho. 여자 같은 진실한 E eu que já havia pregado durante muito tempo dentro da prisão, né? Eu vendo esse irmão que tão dedicado, tão correto que nessa pessoa eu nunca vi. E, na verdade, quem que gostaria de partir da igreja? Aquela igreja que realmente eu aprendi, eu recebi o evangelho, a igreja que me ama, aquela igreja que me levanta, me cuida. Mas Satanás não age dessa forma. 그렇게 만들기 때문에 Porque ele faz de qualquer forma e dá qualquer tipo de coração motivos para fazer a gente partir da igreja. 사람이라도 Por mais que uma pessoa tenha muita gratidão por ter recebido a salvação, 이번에 교회를 떠나는 사람들이 mas tem muita gente que mesmo assim parte da igreja. 그 아브라함과 롯에 관한 이야기는 E aqui em Gênesis, quando nós vimos a história de Abraão e Ló, 하나님의 은혜를 입어서 가나안을 e Abraão, recebendo a graça de Deus, recebeu a terra de Canaã. 부딪히면서 이제 문제가 생기는 E de repente aconteceu porque houve contrito entre os dois. E o resultado foi que os dois se separaram. 금방 소돔 고모라 성 정말 하늘 볼 때 저주받아야 하고 멸망을 받을 때 E Ló somente olhou para aquele local onde estava Sodoma e Gomorra, onde realmente, aos olhos de Deus, ele poderia receber somente a destruição. E aos olhos de Ló, aquele Campina de Jordão realmente era agradável aos seus olhos. 욕망이 많아서 양을 많이 들여야 하고 손을 많이 들려면 목초도 좋아야 하고 물도 좋아야 하고 Ele, por sua cobiça, para que para o seu gado pudesse prosperar, realmente estava somente olhando para a campina do verde da campina, da água que era abundante, somente para isso. Mas o que a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era uma terra de maus. Mas passado um certo tempo, a Sodoma e Gomorra se encontraram com a destruição. E havia guerra entre os exércitos entre eles que acabaram com a Sodoma. E qual foi o resultado final? Por mais que esse Ló tivesse alimentado bem e fazido com que seu gado se prosperasse, ele acabou perdendo tudo. E o que Abraão fez? Ele foi lá e resgatou não somente Ló, mas tudo que pertencia a ele. 내가 이제 이런 어려움 겪었어요. 아버랑 같이 지나갈 것 같아요. E a gente pensava que, depois que ele passou por essa dificuldade, ele ia retornar juntamente com Abraão. Abraão, assim que guerreou e resgatou ao Ló, e o rei de Sodoma 다음에 살렘왕 멜기세덱도 아브라함을 축복해 주더라고요. e o rei de Salém também abençoou ele, mas eu não sabia onde estava o Ló. 롯은 어디 있는지 모르겠어요. E, na verdade, Ló havia entrado na terra de Sodoma e Gomorra. Lot was still in the Sodom and Gomorrah. 이제 거기서 있다가 마지막에 이제 그 멸망하는 쪽으로 나가 흐르는데 E, no final, ele somente caminhou para a destruição. 소돔과 멸망당 그때 롯은 살긴 했지만은 O resultado foi que, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele acabou sobrevivendo, porém, a esposa dele se tornou uma estátua de sal. 오래 있으면서 두 딸 중에 아들 낳아서 하나는 모압이 하나는 암몬이. E no final, ele com as suas filhas acabaram tendo filho e se tornaram amalequitas e moabitas. 그 뒤에 성경을 계속 읽어 내려가 보면 E continuando lendo a Bíblia até outras páginas, 이스라엘 나라의 기근이 들어. podemos ver que Israel se tornou um país, né, chave para isso. E continuando lendo a Bíblia, um pouco mais para frente, nós podemos ver que houve uma grande fome em Israel. Nós podemos ver aqui a história de Elimeleque, que juntamente com seus filhos Malom e Quilion e sua esposa Noemi, eles partiram para Moabe. Como é que eles viveram? Elimeleque morreu, Malom morreu,
que Leão morreu. Gideon died. 그 남자 셋이 죽고 이제 그 엘리멜렉의 아내 나오미만 Então, os três homens da casa, Emelec, e eles morreram, somente sobrou a esposa Noemi. 복이 되는 거죠. Nós podemos ver de novo Noemi retornando para Belém, nós podemos ver a história de que saiu da fome e voltou para a bênção. E assim, nós podemos ver a bênção, né, com o passar dos tempos, que por mais que a pessoa não perceba. 땅을 떠나서 이제 그 소돔성을 들어간 그 결과가 그런 거예요. 그 뒤에도 계속 그런 일이에요. Então, aqueles que partiram da promessa de Deus, entrou em Sodoma e Gomorra, entrando na desesperança, nós podemos ver que todos eles, na história contínua, só entrou para a perdição. 마음에 안 맞을 때도 있고. Sim, por mais que depois que recebeu a salvação, entrando na igreja, tem vários tipos de problemas. Tem momentos que os nossos corações não podem, nem tudo bate. Tem momentos também que a gente não aceita tudo que é pregado na palavra. Sim, muitos problemas também é verdadeiro, porém. 그 사람 똑같다는 거예요. Então, todos aqueles que partiram da igreja, é a mesma coisa que partiram para Sodoma e Gomorra e foram para a cidade para o país de Moabe. 정말 그 롯이 거기 가서 정말 딸도가 난 아들인데 거기 가서 계속 저주가 있는데 나오미가 남편이 죽고 아들이 죽고 두 아들이 죽고 혼자 남아가지고 며느리가 다시 베들레 돌아왔을 때 Da mesma forma que Ló, através das suas filhas, né, teve Moabe e Noemi perdeu todos os seus maridos que a partir do momento que estava em Moabe, acabou voltando para Belém. Nós podemos ver que ela e sua nora recebemos a bênção. E a nossa missão, né, passaram-se muito tempo desde então. E agora eu também estou muito velho. 세월 동안에 많은 사람이 구원을 받기 E eu vendo durante esse período, tendo muita gente recebendo salvação, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito emocionado e eu não tenho muita palavra de gratidão para isso. 로 이제 그 롯이 가고 엘리멜리 가고 사람들이 갔을 때마다 다 저주와 멸망을 받는 사실들을 보는 거예요. Mas eu vi que todas aquelas pessoas que partiram, da mesma forma que Ló e Sodoma e que entrou para Sodoma e Gomorra e Emelec também, eles somente foram para o caminho da perdição e da destruição. 떨어지고 있는 걸 E agora também vejo os irmãos também sendo enganados por Satanás, estão trilhando o mesmo caminho. 인간 사회 살면서 인간의 부족함, 연약함 그런 걸 갖추고 있는 거지만 Sim, durante a nossa vida também nós podemos ver que o ser humano também tem suas fraquezas e suas falhas, porém. Então, nossa missão, nossa reunião não foi realizada pela força de alguém. Foi tudo realizado pela vontade e pela palavra de Deus. 목사에게 누구 인간에게 매인 게 아니에요. Então, um pastor não está preso realmente a uma única pessoa. 말씀이 있고 복음이 있는 것이 사실이에요. Aqui a verdade é que nós temos a palavra, a verdade e o evangelho. 여기서 이제 신앙생활 하면서 한 사람들이 좀 어렵다고 해서 이런저런 사탄이 계속해서 우리를 멀리 떨어뜨리게 하려고 해요. E assim, Satanás também trabalha fortemente para que na vida espiritual das pessoas realmente caminhe e tenha dificuldade para que saia da igreja. Da mesma forma que o apóstolo Paulo falou que todos aqueles que estavam junto com ele no começo, todos eles partiram. 하지 않기로 했다고 그런 말을 읽었어요. E assim, para eles não se compreendem, eu li essa palavra. 행하던 그 사도 바울 속에 있던 많은 그 아픔을 이야기하는 거예요. E eu não somente estava falando da palavra, mas eu estava falando todo o sentimento de dor que o apóstolo Paulo estava passando. 빠질 때 있는 걸 보고 하는데 Eu sei que eu também, na nossa missão, eu vejo uma ou duas pessoas que estão partindo. 그걸 위해서 사느냐는 거예요. Mas o mais importante é, nós estamos vivendo em função do quê? Qual que é a minha relação com o Senhor? 생명을 버려 우리를 구원해 주셨고 Ele nos resgatou dando a vida. 그걸 주님이 E assim, Ele está responsável totalmente por nós. Isso é uma coisa que eu não consigo expressar tudo em palavras. 나타난 똑같 그게 아닙니다. Não é porque o pastor Park é uma pessoa inteligente e realmente é boa. Mas sim de que Deus está vivo aqui no meio de nós trabalhando. 시작돼서 Nós realmente começamos com uma igreja bem pequena. 제가 이제 대구에 가서 Em 1976, quando eu fui para a igreja de Tegu, eu comecei a escola lá de seminário lá. Quando eu estava em Kimcheon, 그때 이제 그 충남대학교의 간호학과 기숙사에
선생님 구원을 받았어요. em Changnam, numa escola de enfermagem, e aquele professor realmente, eu pregando o evangelho, ele recebeu a salvação. E naquela escola de enfermagem, realmente nós tivemos muito tempo estudo bíblico. E dentro desse momento tinha uma senhorita, e ela era filha de um presbítero de uma igreja presbiteriana. E assim, ela me convidando, eu acabei fazendo uma conferência na igreja presbiteriana que ela frequentava. E assim, todos eles recebendo a salvação, aquela igreja ficou do avesso. E eu não consigo jamais esquecer aquele momento. E assim, eu frequentava em alguns retiros de algumas igrejas mundanas. Na igreja presbiteriana de Pongnon, na igreja metodista de Shincheon, na igreja de Shangcheon, a igreja de Seonggi. Fazendo as conferências nessas 4 igrejas, todos eles recebendo salvação, eu fiquei muito feliz. 세월이 많이 지나서 이제 그때 청년이 좀 나이 늙어서 장로가 됐는데 Então tive um irmão que durante muito tempo ele tinha recebido a salvação e assim ele envelhecendo agora se tornou ancião de lá. E toda vez que tem a cantata musical na igreja próxima de lá, e ele sempre está ali presente e participando. E assim ele participando juntamente com a gente foi muito bom. Assim passando o tempo, as pessoas mudam. 변할 때 이제 우리 어느 방향으로 흘러가는 이게 참 중요한 건데 E quando nós mudamos, em qual caminho, em qual sentido nós estamos mudando é o mais importante. 까지 양떼를 키우기 좋고 물이 많고 목초가 좀 그 부분에서 마음을 뺏겼어요. Ló somente voltado, com seu coração voltado somente para a cobiça, estava somente olhando para onde tinha água e alimento para o seu rebanho. A partir do momento que ele foi levado como cativo e perdido todos os seus rebanhos, 그래서 양을 뭐 이거 충분한데 mas se ele tivesse ficado com seu tio, Abraão, por mais que tinha um pouco de aperto, dificuldade, mas ele estaria ali num local bem tranquilo. Mas pela cobiça de ter um rebanho muito maior, porque queria que ter rebanhos ainda maior, 그 소돔 고모라서에 간 그 롯은 계속해서 전쟁을 다 잃어버리고 eles entraram para aquela terra da perdição de Sodoma e Gomorra. E assim, através das guerras, ele perdeu todos os seus patrimônios. E depois da perdição, sua esposa acabou se tornando estátua de sal. Todos os possíveis maridos que poderiam ser para suas filhas, acabou todos morrendo. E assim, com as suas 2 filhas, dormindo com elas, acabou nascendo Amon. E assim, caminhando por esses caminhos, realmente só tinha esse tipo de situação. 치리할 때 그때 기근이 E quando eu vejo a história de Ruth, a história mostra que realmente houve uma grande fome. 자기 아내 뭐 자기 아내 데리고 그 모압에 E assim eu vi Meleque, juntamente com seus filhos Malom e Quilion, e sua esposa Noemi, acabou entrando para Moabe, juntamente com Noemi. E eles totalmente fracassaram. Meleque morreu. 그다음에 누가 좀 말론이 죽고 E depois que morreu, Malom morreu. Quilion morreu. 모압 땅에 갔는데 Então, havia entrado 4 pessoas na terra de Moabe. Moabe era o local onde Ló havia habitado. 남자가 다 죽고 이제 과부만 셋이 남아. Assim, Meleque, Malom e Quilion, todos eles acabaram morrendo. 과부가 살다가 이제 나오미가 베들레헴에 돌아오는 이야기가 바로 룻기 이야기예요. E assim só sobraram 3 viúvas. E assim, o retorno de Noemi para Belém, juntamente para esse caminho, é a história de Ruth. Então, 2 noras, que era Ruth e Orfa. E no retorno de Noemi para Belém, ela fala para suas 2 noras: eu estou velha, eu não posso te dar mais filhos. 그걸 기다리겠느냐? Por mais que eu possa ter filhos, vocês vão esperá-las? Falou, vocês podem retornar e casar novamente. 가서 결혼하겠던 이제 모압 돌아갔습니다. E assim, Orfa, com decidido de voltar para sua família, acabou voltando para Moab. Mas Ruth continuou junto com Noemi. E Ruth, voltando para Belém, se encontrou com Boaz e acabou casando. 보아스가 이제 아들랑 이제
이세를 낳고 Boaz deu à luz a Obed, que é o pai de Jessé, e que através de Jessé teve Davi. Ou seja, caminhou por parte do país que é o país da bênção. 있는 나오미의 그 며느리 가운데서도 Por mais que ela fosse nora que vinha de Moabe, 어떻게 된지 모르겠지만 eu não sei o que aconteceu com a órfã que quando retornou para Moabe. 베들레헴에 돌아왔을 때에 Noemi, quando retornou novamente para Belém, 그 복을 받는 이야기를 성경은 자세히 이야기하고 있어요. a Bíblia está mostrando exatamente como é que eles se voltaram para um país da bênção. 그를 만날 때 Ruth, somente colhendo as espigas, se encontrou com Boaz. E, casando com Boaz, teve um filho. 그리스도의 족벌이 있는 그 귀한 일이 되어 있는 거예요. Nós podemos ver que essa história fala da genealogia de Jesus Cristo. 하나님 그렇게 살아요. Nós, depois que recebemos a salvação, nós vivemos realmente pela genealogia de Deus. 정말 성실하게 살지만 못하는 거 자주 넣죠. Nós, depois de recebermos a salvação, nós realmente vivemos com a bênção de Deus. E eu vivendo na minha vida, realmente eu consigo ver as minhas falhas também. E realmente é verdade que eu tenho muitas falhas e muitas fraquezas também. Mas não é pela minha capacidade que eu estou pregando o Evangelho. Não porque eu também sou desocupado, por isso que eu estou pregando o Evangelho. Eu somente pelo Evangelho, por amar o Evangelho, que estou vivendo para isso. Eu também já falei a história de que quando eu enviei meu filho para os Estados Unidos. Yonggu, eu sei que você pode estudar numa faculdade, você pode se tornar um grande reitor, mas não seja isso. 너는 정말 뭐 국회의원 안 시켜주겠지만 그런 거 하지. Yonggu, eu sei que você pode também estudar e se tornar um senador, mas também não quero que você seja isso. Eu só quero que você pregue o Evangelho. 너무 감사해. E eu tenho muita gratidão porque hoje ele vive assim, pregando o Evangelho. E a minha filha também, pelo Coral Graças, também está vivendo para o Evangelho pelo Coral Graças. 딸이 잘난 게 아니고 합창만 하는데 하나님의 합창만 돕는 걸 봐요. E assim, aos nossos olhos, eu consigo enxergar que não é pelo esforço dela, mas eu vejo a mão de Deus ajudando ela para que o Coral Graça possa crescer. Realmente, quando iniciou o Coral Graça, realmente tinha muitas fraquezas, muitas faltas. Teve uma vez também que nós fizemos fazer uma apresentação lá em Austrália. E nós precisávamos de um maestro, mas não tínhamos maestro. 우리 국립음악원에 우리가 연락을 했어요. E assim nós entramos em contato com a Conservatório Musical de São Petersburgo. E nós, como estávamos precisando de um maestro, pedimos a eles e eles mandaram um maestro. E realmente ele era muito bom e estava conduzindo bem como maestro. E assim, veio um professor bem sênior, que era o Boris. E depois que ele começou, o Coral Graça teve muitos problemas. 이제 그 보리스 아발렌 교수가 도하고 E esse professor Boris ensinava assim, dó. E todo o coral respondia, dó. Aí o professor Boris dizia, não, isso não é um dó. E o coral ficava perplexo. Aí ele falou um dó, eu também dei um dó, não fez um mi. 그때 이제 우리가 처음으로 이제 아는 게 뭐냐면은 E nesse primeiro momento, o que nós percebemos foi, 음파가 있는데 então o dó tem o seu compasso. 정확히 나오는 음이 그게 진짜 돈인데 Então, o som que sai do dó, aquele compasso, realmente aquele é o verdadeiro dó. Nós somente falávamos que dó é dó, mas o nosso dó não era o verdadeiro dó. A minha filha me disse, pai, nós estamos num momento de teste novamente. E assim, 선생님이 정말 꾸중을 하면서 우리에게 음을 가르쳤어요. o professor Boris realmente estava nos ensinando exatamente todos os passos para poder alcançar as notas. E quando tocava piano, ele falava para sintonizar no 442. 우리가 기본 음을 440사이클 되게 했다. Então pedia para que o piano fosse afinado para que ficasse no ciclo de 442. 처음에 이제 들어와서 음악 공부를 할 때 먼저 키 훈련을 받아.
Então, quando um membro do coral Graças começa a entrar, treinar, a primeira coisa que eles recebem é o treinamento de ouvir. Então, ele tem que medir o ciclo da voz que sai da sua boca. 명확한 음이 되는 Então, quando o som sai no mesmo ciclo do tom que é para ser ouvido, 진짜 우리 그라시아스처럼 맑은 노래를 부르는 합창단이 없어요. realmente isso aí é um bom som. Então, realmente não tem um outro coral qualquer nesse mundo que tenha um som tão afinado quanto o nosso coral Graças. E assim, o coral Graças, todos os dias eles treinam. E assim, ontem, depois que terminou o evento de ontem à noite, nós voltamos diretamente para Incheon. Eu acho que eles chegaram de madrugada, seja 1 hora ou 2 horas mais ou menos, eu calculo. E hoje de manhã, quando eu vejo, eles estavam treinando. Então, eles estavam dormindo em Incheon e agora de manhã aqui em Canal eles estavam treinando. Então, continuamente eles estão treinando. Então, eles treinando, eles estão realmente num nível de dedicação plena. 자기 음파가 피아노 조율에 4-4 이론에서 그 4-4 피아노 조율에 맞춰 음을 맞추는 이거 Então, o som que tem que cantar para estar comparado com o mesmo ciclo do piano de 4/4/2, 정확한 음을 todo mundo canta. Mas em nenhum mundo tem um coral que dá o mesmo tom, seja no cantar e no tocar. Eu não sei muito bem sobre isso. Mas aquilo que todo mundo se assusta é justamente estar aqui nesse ponto. Cantar de qualquer forma, todo mundo canta. Da mesma forma, fazer uma vida espiritual de qualquer jeito é muito fácil. Mas se fizer uma vida espiritual exata, não tem como Deus não trabalhar. Seja em relação ao perdão dos pecados, 삶을 살면 em tudo que você lê na Bíblia. 때때로는 인간들이 다 나태할 수도 있고 Se nós vivemos exatamente como a Bíblia nos ensina. Sim, tem momentos que nós podemos estar perdidos para a carne. 빠질 수가 있어요. Sim, nós podemos ser preguiçosos. 그러나 그냥 그대로 흘러가지만 Sim, podemos momentos estar pensando de momentos caminhos errados. 있는 사람들은 Sim, essas pessoas realmente estão levando sua vida. 눈을 가진 사람들은 Mas aquelas pessoas que têm exatamente Deus em suas vidas, 금방 자기가 먼저 알아요. aquelas pessoas que têm exatamente Deus como seus pilares, 상단처럼 훈련할 수는 없고 então, se eles tiverem um compasso errado, ele mesmo percebe que está no caminho errado. 잘하지 못하지만 Sim, nós não podemos ter uma vida espiritual justamente como o coral Graças que estão naquele compasso exato. Eu não posso dizer para vocês que todo dia eles vêm aqui de manhã para poder ter estudo bíblico. Mas, até um certo ponto, se vocês tiverem uma vida espiritual correta, quando vocês estiverem indo para o caminho da carne, vocês conseguem ver que a direção está indo para a carne. E você consegue perceber também que Deus também está querendo utilizar você como trabalhador do Evangelho. Você consegue perceber isso também. Mas somente levando a nossa vida como resultado. Por mais que eu tenha uma vida espiritual, não vou ser tão dedicado assim. Vou ser mais flexível. 그런 것들 용납하기 시작하면 Eu também quero divertir um pouquinho pela carne. 성경이 걷잡을 수 없이 거기 빠져들어가기 때문에 Se vocês começarem a iniciar e ter esse tipo de coração, vocês facilmente podem cair nisso. Um pastor sair do seu ministério e sair da igreja é uma coisa, não é nada difícil. Mas por mais que você não seja pastor, por não seja um ancião e nem um pregador do evangelho, 땅하고 그 다음에 정말 그 모압 이 저주받은 땅하고 그 분명히 아브라함을 구분해. mas Abraão podia saber exatamente, perceber qual que era a terra que Deus havia prometido e qual que era uma terra de perdição e da maldição. Por isso que Abraão permaneceu na terra prometida. E Ló, mais do que a promessa de Deus, 수가 좋아야 하고 tinha que ir numa terra onde o seu gado pudesse prosperar. Tinha que ter muita água. 그것은 뭐냐면은 Somente olhava, procurava esse caminho. E o caminho que Ló escolheu foi: 그것은 많은 양떼를 갖고 싶고 소떼를 갖고 싶으니 era uma terra de perdição, de maldição, que era somente receber a destruição. 정말 그 땅이 저주받고 멸망을 받아야 할 땅인 건 별로 상관 안 하고 Mas pela cobiça de Ló, de
ter um gado cada vez mais e enriquecer mais, 경고를 부어서 이제 그 포로가 돼서 모든 재산을 뺏기고 양떼 소떼 뺏기는 그런 일이 와요. não se atentou que aquela terra podia ser uma terra destruída, uma terra de perdição. Mas entrou naquela terra. 용서해 주십시오. E assim teve um momento em que Ló, realmente pela guerra, perdeu tudo e foi levado cativo. Mas Ló podia ter voltado para Deus pedindo, Deus me perdoe, realmente nós fomos mal, nos perdoe. 소동거는 옛날 같은 그 마음을 흘려놨다. Se ele tivesse arrependido dessa forma, não teria problema algum. Mesmo que Abraão o resgatou e restituiu de tudo que ele havia perdido, mas ele novamente voltou para aquela terra de perdição. Ao nosso ponto de vista, pode até parecer uma pessoa ignorante, mas aquele que cai pela carne somente pode ter esse tipo de resultado. Eu perguntei para o pastor Yoon Jun-song. Eu perguntei, como é que está Yoon-jae? Eu fiquei muito assustado. Ele falou que por mais que ele cuide, né, responsável por um pequeno estacionamento, ele vem de manhã na igreja, faz todos os trabalhos da igreja, falou que o dia todo está vivendo pelo Evangelho. Que bom. 소동서에서 정말 죄사함 받고 기뻐하고 절구하고 하는 마음. Realmente, quando ele estava na prisão, recebeu o perdão dos pecados e realmente estava agradecido por ter recebido a salvação. Eu sei também que o pastor Kim Gi-sung também era um ex-presidiário. E tá certo que ele agora que recebeu a salvação e está trabalhando, é um trabalhador precioso do Evangelho. Por mais que tenha pessoas tão preciosas como eles, e por algum motivo, né, tem muitas pessoas que partem da igreja. E assim, falam mal de assuntos da igreja. Tem pessoas que nem inventam coisas também que não é nada de verdade. E assim, eles nem sabendo que estão indo para o caminho da perdição e da destruição, estão vivendo dessa forma. Então, aquelas pessoas que estão vivendo em Sodoma e Gomorra não é somente Ló. Não somente Elimelec. Todos eles fracassaram. 저 베들레헴에 돌아왔을 때 Então, se eles tivessem arrependido e todos eles tivessem retornado para Belém, 하나님 은혜와 축복 가운데 사는데 nós podemos ver que todo momento que eles retornarem, podem voltar para o caminho da bênção. 으로 한번 달려갈 때도 있고 Sim, por mais que nós temos aqui vivendo com o Senhor, podemos cair de vez em quando pelo caminho da carne. Tem momentos que realmente podemos nos encontrar com os amigos. Sim, temos conflitos assim, qualquer tipo de conflitos. Sim, quando nós vivemos pela carne, sim, podemos ter momentos de realmente de fracassos. 하나님 인도 사는 Mas é muito diferente nós vivemos pela carne e viver totalmente sendo conduzido por Deus. Todas as pessoas falam que eu recebi a salvação. Falam que através do sangue de Jesus Cristo nós recebemos a salvação. Mas vivem pelo mundo, parte da igreja. E que sentido tem isso? 그대로 우리가 중요하게 생각하는 것은 뭐냐? Somente sobra a teoria na vida deles. 편한 일이 있고 어려운 일이 있지만 O que a parte mais importante aqui é, 이 땅에 그네라. por mais que Abraão tivesse algumas incômodas, algumas dificuldades, ele permaneceu naquela terra. 세워서 Eu vou te fazer paz de nações. 그는 정말 그는 큰 민족을 이룬 하나님의 사람이 되었어요. E assim, Deus estabelecendo ele se tornou uma pessoa que realmente se tornou paz de nações. 더 키우고 싶고 E Ló somente queria criar aqueles rebanhos e prosperar naquilo. Somente querendo aumentar seu gado e caminhando para esse caminho, ele não percebeu realmente que estava caminhando para o caminho da destruição. Sim, depois que recebemos a salvação, não podemos viver pensando somente pelo Espírito. Sim, podemos cair pela carne também. Nós podemos trabalhar aqui nesse mundo também. E sim, trabalhando pelo mundo, nós podemos ganhar dinheiro também. Eu não estou falando para vocês não trabalharem. Eu não estou falando para vocês não abrirem seus negócios. 돈에 있느냐 하나님께 Mas o que eu estou querendo dizer, o seu foco está no dinheiro ou está em Deus? Eu não estou falando que ganhar dinheiro é coisa ruim. 중요하냐? Mas o dinheiro é mais importante do que Deus? 정확하게 선이 지어지지 아니하면 Se você não tiver essa visão como um limite dentro do seu coração, 그리고 유기로 흘러가고 물질로
Você sendo enganado por Satanás realmente vai cair pelo dinheiro, pelo seu trabalho, pelos seus negócios. 교회 안에 있는 사람도 물질에 대한 관심이 없는 사람 거의 없으니까. Porque dentro da igreja também, aquelas pessoas que não têm nenhuma cobiça pelo dinheiro, não existe nenhum sequer. 하는 건 좋은데 Sim, nós ganhamos dinheiro e ter um pouco de dinheiro é bom. 돈이 앞서면 Mas, se o dinheiro estiver à frente do Senhor, não vai se tornar servo de Deus, e sim servo do dinheiro. 뭐 하나님의 종이 된 천지 차이. E você ser servo do dinheiro e servo do Senhor é a diferença entre céu e terra. Eu, quando era criança, realmente vivi muito pobre. E aos 19 anos, realmente tinha muita cobiça pelo dinheiro. Mas depois que recebi a salvação, 저희들이 이제 그 운하라는 그 회사 생기면서 e depois que surgiu aquela empresa chamada UNA, When we created the Dober, 이번에도 이제 하나님의 은혜를 베풀어 황효정 장로님이 만든 그 약이 세계적인 약으로 지금 돼. essa empresa de UNA que criou agora nesse tempo assim, que pertence ao nosso ancião, agora está se tornando um dos 3 maiores conglomerados aqui do país. Quando temos aquela doença na pele que realmente fica todo vermelho aqui no braço todo na pele, mas a coisa mais importante aqui, tem muitos países na África que têm essas doenças de pele. Realmente é uma coisa muito, muito nojenta. Mas certo dia eu levei esse ancião para a África. E assim, por conta dessa doença de pele, ele do seu laboratório farmacêutico, né, criou um remédio para isso. E nós temos um acampamento lá da YF, lá na Etiópia. E assim, ao convite do país, né, do governo, nós fizemos um acampamento para os jovens de lá. 학생들을 모아서 이제 준비하고 E assim nós enviamos o pastor Park, né, e juntando os jovens lá, fizemos esse acampamento. 받았고 뭐 감사도 받았습니다. E assim recebemos uma boa recepção, né, do governo de lá. E assim recebemos um certificado de agradecimento deles. Então, depois do FME, 시기과에 속하는 병인데 e dentro do GWI, esse doença de pele é um dos 10 piores. E assim podemos encontrar, né, os responsáveis, né, da Etiópia. 이 정시 약은 인정 안 되지만 허발 메디설이라는 그런 이름으로 쓸 수 있도록 E através desses responsáveis da Etiópia, como nós não tinha o ancião não tinha patente desse remédio lá, através de alguns responsáveis lá, nós conseguimos levar esse remédio com a patente do nome deles. E assim muita gente foram curada. Tinha que fazer uns testes antes de ser liberado para aquele país ser utilizado. E não dava tempo para fazer esses testes. E assim, para poder fazer a licença desse remédio, não dava muito certo. E assim, essa empresa chamada GWI realmente nos ajudou para que isso pudesse ser possível. 아주 가나가 아니라 토고에서나 코트디부아에서 Tanto em Benin quanto Costa do Marfim, so they said in Benin or Ivory Coast, nós conseguimos, né, um período de teste. Então, na Costa de Marfim, a capital se chama Avisa. Então, o prefeito lá da capital, lá de Costa do Marfim, disse assim que ele não ia ser presidente e acabou aceitando. E ele falou assim, eu não vou ser presidente. E muito tempo ele resolveu se tornar somente o prefeito daquela cidade. E ele veio aqui para a Coreia e recebeu a salvação. E assim nos tornamos muito próximos. E assim conversamos. 적극적으로 이제 코트디부아 정부를 동원해서 이제 인사에 E assim ele se intermediou juntamente com o governo para que esse remédio pudesse ser aprovado por eles. E assim, esses testes, né, já fazem 6 meses que já estão sendo testados lá. E assim, eu estava pregando o evangelho, né, e um desses pessoas que recebeu a salvação era um dos primeiros que fizeram os testes. É uma coisa muito incrível. E assim, já se passaram 6 meses. 이런 약이 있나? E eles ficaram muito chocados. Nesse mundo tem esse tipo de remédio? 불을 개양한테 인사람 실험하는 게 아니고 Realmente o resultado é muito bom. 그분들이 이 약의 그 독성이 없어요. 고 이제 병자 계속해서 이제 이 약을 먹여보는 거예요.
Então, como esse remédio não tem contraindicação, eles não testam somente nos infectados, né? Eles estão dando para todas as pessoas. Então, eu acho que mais um tempo nós temos boas notícias. 아비단 시장이 우리를 너무 기뻐하는 거예요. Então, esse prefeito da Anvisa realmente nos vendo estão muito felizes. 대통령 옷을 제 아내 거하고 내 거하고 한 번씩 주더라고요. Dessa última vez, quando eu fui para lá, esse prefeito nos deu roupas de presente tanto para mim quanto para minha esposa. E assim, nós tiramos fotos, né, juntamente com os irmãos. E assim, Deus abrindo nossos caminhos realmente é uma coisa muito incrível. 이루어지면 E se realmente tudo se cumprir, 그런 장면이 아마 한국에 몇째가는 부자가 되는지 몰라. então esse ancião, não sei em quanto tempo, vai ficar se tornar uma pessoa muito rica. 굉장히 좋았어요. E assim, até o presente momento estava muito bom. 하나님이 돕는 건 너무너무 신기한 거예요. E assim, vendo Deus ajudando em todas as partes da nossa missão, realmente é muito incrível. 이렇게 보고 Então, quando eu tenho pouco dinheiro, o que eu devo fazer também? E quando eu tenho muito dinheiro também, o que eu devo fazer? Realmente, teve um momento que eu precisava de muito dinheiro. Então, Deus no começo me ensinou o que seria o dinheiro. Seja na fome, quando não tinha nada para comer, eu estava realmente passando fome. I don't have money, so I starve. 정말 Quando não tinha nenhum outro caminho, No other way. quando não tinha nenhuma alternativa, Deus ensinou qual que era a vontade dele para o meu caminho. Rely only 그래서 on God. 지금까지 하나님 의지한 삶을 살아왔는데 E assim, eu vivi conforme a vontade que Deus tinha preparado para mim. 모자는 게 많지만 Sim, hoje também tem muitas faltas, muitas necessidades. 살아 일하는 Mas Deus dentro de nós está realmente trabalhando. 구원만이 아니란 걸 알아야 돼요. Vocês têm que saber que Deus não morreu somente para nós, para nos salvar. 저 구원이 제일 중요한 건 사실이지만 Sim, é verdade que a salvação é a coisa mais importante. 넘치는 많은 것들을 Mas, mais do que a salvação, Deus também preparou muitas coisas boas para nós. E assim, vendo que Deus trabalhou tudo para nós, realmente tenho muita gratidão. 독일에 가려고 생각지도 않았는데 E desta vez também eu nem tinha pensado em ir para a Alemanha. 그 난민들을 위로하고 오라고 E assim, né, na missão havia pedido para que eu pudesse pregar para os ucranianos, cidadãos que estavam fugindo da guerra. Eu ia ficar somente um dia na Alemanha. E naquela noite tinha um evento. 오윤신장 목사가 그렇게 그 원신 목사가 그렇게 걱정을 했어요. E assim, o pastor Shin de lá realmente estava muito preocupado. 소나기 오는 날 의지해서 Falou que naquela noite ia chover tremendamente, bastante. 차가 없기 때문에 아무도 못 뛰고 E como os ucranianos não tinham carro, naquela noite se chovesse, ninguém poderia comparecer. Mas, incrivelmente, naquela manhã, desde aquele de manhã até a noite, não teve nenhuma gota de chuva. 독일의 일기예보 틀린 적이 없는데 O pastor Shin da Alemanha devia falado que a previsão de tempo jamais errava na Alemanha. Mas falou que naquele dia, realmente, incrivelmente, erraram. 우리 합창단이 노래라고 그래요. E assim, diante de 1.500 ucranianos, nós podemos pregar o evangelho, pregar a salvação e o coral Graça também, todos eles cantaram. E assim, todos eles puderam, através da igreja de Frankfurt, né, através da ajuda do governo e tudo mais, eles puderam estar ali participando e realmente estar ali ouvindo o evangelho. 그런 건 너무 놀라 그들의 마음을 열고 있는 거예요. E assim, nós decidimos que podemos fazer um festival de dança lá na Ucrânia. 그래서 이번에 우리가 우크라이나에서 우리 댄스 페스티벌에 이제 오는 댄스 팀을 준비했어요. E assim, dessa vez, eles não podiam vir para a Coreia. 그래 그다 한국에 그 오길 안 되는데 E falando que, como se fosse uma competição, eles ganharam o primeiro lugar e conseguiram o visto para poder vir para a Coreia. Seria bom, né? Nem que a gente tivesse que pagar a passagem. Realmente, poder criar esses eventos realmente é um grande milagre. 하여튼 우리 기적적인 일들을 많이 만들고 있는데 Então, eu realmente, alguém, se eu estou realmente seguindo alguém, 내가 만일에 se não for Deus, se fosse uma pessoa que estivesse servindo, se eu de todo o coração somente estou servindo aquela pessoa, eu pensei que essa pessoa realmente poderia me fazer feliz. E servir a Deus é a mesma coisa.
Eu, mais do que qualquer coisa particular, more than my 내가 부여하고 mais do que a minha necessidade, mais do que eu me dar bem, better. 하나님을 섬기고 mas eu servindo a Deus, 하면 떠났다가 mas se realmente estiver afastado e eu se afastar de Deus, 하나님 찾았다 그런 게 아니라 não quando eu estou em dificuldade, somente procuro a Deus quando estou em dificuldade. Da mesma forma que a promessa de Abraão, ele somente ficou na terra prometida, mesmo que Ló, exatamente sabendo dessa condição, ele partiu da promessa de Deus e entrou na terra de Sodoma e Gomorra. 빼앗기고 그런데 아브라함 전에 또 이겨 찾아줬어요. E mesmo naquela guerra, ele perdeu tudo, foi levado como prisioneiro e Abraão foi lá e resgatou tudo para ele. E ele estava de novo voltando para a terra de Sodoma e Gomorra. Ele tinha que receber a maldição. E, porém, Deus enviou seus anjos para poder resgatar Ló. Os dois futuros maridos das suas filhas também não puderam receber a salvação. E assim, saindo com suas duas filhas e a sua esposa, fugindo, a esposa de Ló, olhando para trás, se tornou estátua de sal. Realmente, as suas vidas foram no caminho da infelicidade. Nós, depois que recebemos a salvação, nós não podemos viver conforme o nosso querer para a nossa carne. Quando Deus se tornou o nosso Senhor, Ele se resolve todos os nossos problemas e todas as nossas aflições. Eu, depois que recebi a salvação, já está próximo dos meus 60 anos de salvação. Eu posso dizer exatamente como Deus me ajudou nesses 60 anos de salvação. E eu era uma pessoa que não era nada. 복음을 위해 사는 동안 하나님 자꾸 길을 여시고 그게 너무너무 신기한 거예요. Realmente é muito incrível como Deus abriu todas as portas do caminho para que eu vivesse somente pelo Evangelho. 다 손을 잡고 Eu quero segurar nas mãos de todos os irmãos aqui da igreja de Canaã. 어떤 사람 못된 나 E eu quero viver somente com vocês por Deus. 돈도 모을 것 같고 그런 생각이 돼요. Tem aquelas pessoas que, vai faltar dinheiro aqui, como que tem que fazer? A cabeça é voltada somente para as riquezas. Sim, eles utilizam o método humano, mentem e até utilizam isso. Mas o resultado é que todos eles vão estar seguindo o caminho de Ló para a perdição. Amados irmãos e irmãs, hoje vocês não podem se tornar como Ló. Sim, tem momentos que vocês caem pela carne. Sim, eu não leio, eu não oro também. Sim, eu quero viver conforme o meu querer. Mas assim, vocês se assustando em cada momento, vocês voltando novamente para Deus. Você tem que viver conforme a vontade de Deus. 여러분 하나님 여러분을 아브라함처럼 복되게 영광스럽게 Só assim que Deus vai conduzir que nem Abraão uma vida abençoada. 돈이 더 중요하고 Mas, mais do que Deus, se vocês acharem que dinheiro é mais importante, mais do que Deus, a fama é mais importante, mais do que Deus, as outras coisas é muito mais importante, enquanto vocês estão sendo arrastados por esse caminho, vocês só podem somente estar afastando de Deus. Eu servindo a Deus até esse momento, vocês não sabem como é uma vida tão abençoada. Tem muita gente que, depois que receberam a salvação, realmente estão rejeitando e voltando para a vida somente pela carne. 교회에서 안 보이고 Assim, passando um certo tempo, eu não vejo eles mais na igreja. E assim, vendo eles também, vejo que estão perdidos no mundo. E assim, Satanás nos conduz para que nós tenhamos mais interesse na igreja. E assim, na palavra de hoje, está mostrando a vida de Abraão e de Ló. 만약 여러분이 롯이 간 길 따라 육을 따라간다면 Se vocês seguirem o caminho de Ló, seguir o caminho da carne, 그래도 문제가 되겠지만 여러분 자신이 너무 부끄러운 삶을 살고 sim, diante de Deus, realmente vocês vão estar muito envergonhados, mas vocês vão estar caminhando para o caminho da perdição. Mas se realmente vocês amam o Senhor, se vocês viverem conforme a promessa e pela vontade de Deus, e todas as coisas se tornando de Jesus,
Você somente pode receber a bênção e a glória dele. As duas mesmas pessoas iguais entraram na terra de Canaã. Mas Ló escolheu o caminho de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque os seus rebanhos poderiam prosperar com seus rebanhos lá. Achava que seus rebanhos poderiam prosperar melhor lá. Parecia que poderia ganhar muito dinheiro, seguiu esse caminho. Assim, partiu de Deus. E falou que Sodoma e Gomorra era mal diante de Deus. E assim, no final, Ló acabou perdendo tudo. E nós podemos dizer que Abraão recebeu a bênção. Não tinha filhos, mas ganhou um filho de Deus. E assim, 그리스도가 태어나 이런 놀라운 일들을 보는 걸 sua descendência cresceu tanto que se tornou o povo de judeus. E assim teve a sua descendência para que nascesse a Jesus Cristo e podemos ver realmente um caminho muito incrível. Amados irmãos, através do sangue de Jesus Cristo nós recebemos a salvação. E gratuitamente recebemos sua bênção. Eu posso ouvir amém? Então, essa é a salvação que não tem preço nenhum. Realmente nos resgatou de uma vida bem feliz. E através da sua graça nós podemos receber a salvação. E hoje Jesus é o nosso Senhor. Vamos servir a Ele. Por mais que eu tenha dificuldade. 하나님 백성이 되면 Se você se tornando o povo de Deus, 선이라도 하나님 여러분 도우시고 하나님 여러분 축복하는 걸 em qualquer tipo de trabalho, Deus irá nos ajudar. E eu posso ver que Deus irá nos abençoar. Eu iniciei a escola missionária. 만한 존재도 아니었고 할 형편도 안 됐는데 Realmente, eu não tinha nenhuma condição de poder estar criando essa escola. Então, em Panjón, em 1976, eu comecei a escola missionária. No começo, eu tinha 2 irmãs e 3 homens, então começamos com 5 pessoas. E agora estamos no 83ª turma. E assim, através desses missionários, estamos pregando o evangelho no mundo todo. Sim, ainda tem muitos países que o evangelho não entrou. E assim, continuamente, nós iremos entrar nesses países. E nós vamos continuamente enviando os missionários para lá. E assim, eu sei que Deus alegra disso e Deus está trabalhando e ajudando para que isso possa acontecer. E assim, segurando a mão dele, vamos caminhar juntamente com ele. E assim, juntamente como Abraão, nós vamos ser abençoados. Se vocês forem partir para o cabeça do mundo, somente pode seguir e resultar pelo caminho que Ló escolheu. Que a bênção de Deus possa estar transbordando aqui na Igreja do Brasil, da Igreja do Mirim. Muito obrigado.